O assunto da nossa aula de hoje é indução eletromagnética. Vocês vão encontrar ali na página 24 até a página 31 do livro 12. Mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. No ano de 1820, nós vimos que o dinamarquês Ørsted observou que quando a corrente elétrica percorre um fio, ela gera em torno de si um campo magnético, que pode ser constatado ao colocar uma bússola nas proximidades desse fio. E uma vez que isso foi observado, as pessoas começaram a se perguntar: se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético gera corrente elétrica? A resposta chegou em 1830 com os experimentos desenvolvidos por Michael Faraday lá na Inglaterra. E ele utilizou uma pilha conectada a uma bobina, formando, portanto, um eletroímã. Utilizou também um segundo circuito conectado a uma bobina, mas sem nenhum gerador, apenas com uma bússola ali posicionada abaixo do circuito. E aqui na imagem, né, do lado direito, a gente tem esse circuito montado com equipamentos mais modernos. Então a gente observa do lado direito, então, a bateria conectada no circuito que envolve esse solenoide, né? E que quando fechada ali aquela chavinha, a gente tem uma corrente que vai percorrer o solenoide, transformando-o num eletroímã. E do outro lado, apenas o circuito sem nenhum gerador, com a bússola posicionada ali abaixo. O que Faraday observou foi que a bússola se mexia durante o curto intervalo de tempo em que o circuito da direita era ligado ou desligado. Então, quando ele ligava o circuito, ele fazia com que a corrente circulasse ali pelo solenoide, gerando um campo magnético. Esse campo magnético influenciava de alguma maneira o circuito do lado esquerdo, fazendo com que a bússola se mexesse. Mas depois ela não se mexia mais, né? Ela assim não acontecia mais nada. E isso só se modificava quando ele abria a chavinha. Aí ele observava novamente a bússola se mexendo e pronto, né? Então, embora o campo magnético estivesse presente durante o tempo em que a chavinha estava fechada, apenas nos momentos de ligar e desligar é que ele observava a bússola se mexendo, indicando a passagem de corrente elétrica no circuito da esquerda. Uma forma de reproduzir os experimentos do Faraday é utilizando esse simulador do FET, que se chama Laboratório de Faraday. E fazendo a simulação, o que a gente observa é que não basta que exista um campo magnético nas proximidades de um condutor para que seja induzida uma corrente no condutor. É necessário que exista o campo magnético, mas é necessário também que esse campo magnético fique variando, né? Então, assim, uma maneira da gente observar a corrente se estabelecendo no condutor é movimentando o nosso condutor nesse campo magnético. Então, se acontecer esse movimento, a gente imediatamente observa os elétrons ali se movimentando, né, no simulador e aquela lampadinha acendendo. A gente pode se perguntar, mas por que que o movimento relativo entre o campo magnético e o fio condutor induz uma tensão elétrica, né, chamada de diferença de potencial? Então acontece o seguinte: o fio condutor tem muitos elétrons livres. E quando esses elétrons livres, né, estão se movimentando ali no campo magnético, eles vão ficar sujeitos a uma força magnética. E essa força magnética, conforme a gente já estudou, né, pela regra do empurrão da mão direita, ela vai atuar empurrando esses elétrons para uma das extremidades do fio. Então a gente acaba tendo, de um lado do fio, excesso de elétrons
na outra extremidade, falta de elétrons. E com isso, a gente acaba produzindo essa diferença de potencial. Então, esse nosso fio, ele acaba se comportando como se fosse uma pilha, né? Com uma das extremidades negativa e a outra positiva. E é possível calcular essa diferença de potencial multiplicando o comprimento do fio pela velocidade dele, ali cruzando o campo magnético, e pela intensidade desse campo magnético. Considerando nesse caso que esse movimento do fio é um movimento perpendicular ali ao campo. Agora a gente pode pegar, né, esse fio ali se movimentando no campo e conectar a ele um outro fio condutor, de forma que a gente vai formar um pequeno circuito com esses dois condutores. Esse condutor que está se movimentando no campo vai ter então uma diferença de potencial devido à força magnética que atua nos elétrons livres dele, e ele vai atuar como se fosse um gerador, de forma que a movimentação dele ali nesse campo vai fazer com que apareça, né, uma corrente elétrica circulando ali no outro condutor que foi conectado a ele. Então a gente tem ali uma espécie de uma pilha, que é esse condutor em movimento no campo magnético. Muito bom. Então nós vimos que esse movimento do fio condutor perpendicular ao campo magnético induz uma diferença de potencial que pode ser calculada multiplicando o comprimento do fio, a velocidade dele ali no campo e a intensidade do campo. Agora, velocidade, a gente pode dizer que é, né, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Esse deslocamento, a gente pode dizer que é o nosso ΔX. Então, vamos substituir a velocidade por ΔX dividido por ΔT. Agora, quando a gente olha ali na nossa expressão, a gente tem ΔX multiplicado por L. E isso corresponde a uma área, né? A área justamente percorrida ali, a área do nosso circuito. Então, esse nosso fio, ele vai tendo uma área que às vezes fica maior, às vezes fica menor, dependendo, né, se ele está se movimentando para a direita ou para a esquerda. Então, o movimento que o fio vai fazer nesse campo vai definindo ali com o circuito no qual ele se encontra uma área que varia. E a gente pode dizer, então, que essa diferença de potencial, que a gente pode calcular, ela corresponde a uma variação dessa área multiplicada ali pela intensidade do campo, dividida pelo intervalo de tempo. Ou seja, essa quantidade, né, que a gente diz que é a área vezes o campo, a variação dessa quantidade no tempo é que vai definir, né, que vai permitir que a gente calcule a nossa diferença de potencial. Então, essa é a maneira que a gente normalmente utiliza para calcular a DDP. Verificar quanto que a área vezes o nosso campo varia, né? Então, quanto mais a gente observar essa grandeza variando, maior será a diferença de potencial. Esse A vezes esse B nada mais é que uma grandeza que a gente denomina fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? Ele indica para a gente o número de linhas do campo magnético que cruza uma superfície A, perpendicular a elas. Então, aqui nessa animação que nós temos na direita, a gente observa, né, que a quantidade dessas linhas que atravessa a nossa superfície A, ela pode ser máxima quando a gente tiver o nosso circuito bem perpendicular ao campo magnético. E ela vai ser zero quando o nosso circuito estiver na mesma direção dessas linhas do campo magnético. De forma que a gente tem ali um cosseno de θ para representar essas diversas possibilidades.
O fluxo magnético tem como unidade de medida no sistema internacional o Weber. Nessa figura, a gente observa três possibilidades de cálculo para o nosso fluxo magnético. Então vamos ver, né? O nosso fluxo é calculado multiplicando o campo pela área vezes o cosseno do ângulo θ. Esse ângulo θ é formado entre o campo e a reta normal da superfície A. De forma que a gente vai ter um valor máximo de fluxo quando o nosso campo for exatamente na direção da reta normal à superfície A. Ou seja, né, esse ângulo aí for o ângulo zero. E aí o cosseno corresponde a 1 e o fluxo é máximo. O fluxo é zero quando a gente tem o nosso campo magnético a 90 graus dessa reta normal. Ou seja, o nosso campo magnético está na mesma direção do circuito. Então não tem nenhuma linha atravessando, né, cruzando o circuito. E para um outro ângulo θ, diferente de 0,90, a gente vai ter algumas linhas ali cruzando o circuito, mas apenas as componentes dessas linhas de campo perpendiculares a essa área A é que vão definir o fluxo. As componentes que são paralelas à área A não vão definir fluxo. Então, né, o valor máximo do fluxo magnético é sempre obtido quando a gente tem o nosso circuito posicionado bem a 90 graus ali, cortando as linhas do campo. Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte: o movimento de um fio sobre um circuito em forma de U, né, como a gente vê aqui na imagem ao lado, ambos imersos em um campo magnético, faz variar o fluxo magnético que cruza a área do circuito, porque esse movimento faz variar a própria área do circuito. Então, quando o nosso fio se movimenta para a direita, o circuito que é definido, né, por esse fio e o outro em forma de U, vai ter uma área maior. Então, mais linhas do campo magnético vão atravessar o circuito. Quando o movimento volta para a esquerda, né, o fio se movimentando para a esquerda, essa área vai diminuindo, uma quantidade menor de linhas vai cruzar o circuito, o fluxo, então, vai diminuir. E sempre que há uma variação desse fluxo, vai se induzir uma corrente elétrica. Matematicamente, a gente pode dizer que essa diferença de potencial que se estabelece no nosso circuito, ela é devido justamente à variação do fluxo nesse circuito. Então, a variação do fluxo magnético no tempo é que vai fazer com que se estabeleça ali no nosso circuito uma diferença de potencial. Então, se esse fluxo não estiver variando, não tem DDP. Só aparece a DDP, né, quando o fluxo varia. É por isso que a gente observava, né, nas simulações, nos experimentos, né, lá do Faraday, é por isso que ele observava que apenas o fato do campo magnético estar próximo ao circuito não era suficiente para que a corrente aparecesse. Né? Para aparecer a corrente elétrica no circuito, né, para ela se estabelecer ali, era necessário que o fluxo de campo magnético ali no circuito estivesse variando. Então, por isso que quando ele movimentava o fio condutor ali no campo magnético, ele observava a corrente ali se estabelecendo, e quando ele deixava o fio condutor em repouso ali no campo magnético, a corrente parava de percorrer o circuito. Então, todas as vezes, né, que a gente tiver uma variação do fluxo magnético no circuito, a gente terá a indução da diferença de potencial. E o sinal negativo aqui nessa expressão indica que essa diferença de potencial surge na tentativa de se opor à variação do fluxo que aconteceu. Então, nesse sentido, é que vem também a lei de Lenz, uma lei que foi estabelecida em 1833.
Então, o que Lenz observou? Né? Que ao mover um campo magnético próximo a uma espira, o fluxo magnético na espira varia. Então, esse fluxo pode aumentar ou diminuir. Nesse desenho que a gente tem aqui na esquerda, o ímã está se aproximando da espira e, portanto, o fluxo magnético está aumentando, né? À medida em que esse ímã vai se aproximando. E na tentativa de compensar a variação do fluxo magnético, surge na espira uma corrente elétrica que gera um campo magnético oposto. Então, no nosso desenho, a gente vê em linhas tracejadas em vermelho esse campo magnético que o ímã está fazendo, se aproximando, né, ali, aumentando esse fluxo magnético para a esquerda. Aí vai ser induzida uma corrente na nossa espira e essa corrente induzida vai produzir um outro campo oposto a esse, né, na tentativa de compensar essa variação do fluxo magnético nela. Assim, a gente pode dizer que a corrente induzida é tal que o fluxo por ela gerado se opõe à variação externa. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui um ímã se aproximando do lado esquerdo de uma espira e fazendo com que o campo magnético aumente, né, para o lado direito. Então, esse campo vai aumentando aqui para a direita e com essa variação de campo magnético cruzando a espira, vai aparecer ali, então vai ser induzida, né, na espira uma corrente elétrica e ela vai circular de tal forma que o campo que ela vai gerar vai ser para o outro lado. Então, o campo induzido pelo movimento da corrente elétrica, né, ali na espira, vai ser para a esquerda, uma vez que o campo que o ímã estava fazendo chegar na espira era para a direita, de forma que a tentativa da corrente elétrica é equilibrar essa movimentação, essa variação do fluxo magnético nela. A gente vê aqui um outro exemplo. Agora, esse ímã está se afastando para a esquerda. Então, o campo que era entrando na espira, né, o campo assim para a direita, está diminuindo, porque o ímã está indo para a esquerda. E o que vai acontecer nesse caso? A corrente elétrica que vai percorrer a espira será que no sentido horário, de forma que o campo que ela vai gerar é para a direita, tentando compensar a diminuição de campo provocada pelo afastamento do ímã. E aqui agora a gente vê uma aplicação desses princípios. Então vejam que interessante, aqui nós temos um exemplo do dínamo. E o dínamo é uma máquina que vai transformar energia mecânica em energia elétrica. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa instalar uma espira ali entre ímãs, né? Ou pelo menos no interior de um campo magnético, de forma que a gente possa girar a espira nesse campo, fazendo modificar a área percorrida pelo fluxo magnético. Então, acoplado ali à nossa espira, nós temos uma manivela e nós podemos girar essa manivela, fazendo com que em alguns momentos a nossa espira esteja na horizontal, recebendo um fluxo máximo magnético, né, cruzando ali por ela. Em outros momentos ela esteja na vertical e nesse momento nenhuma linha do campo magnético irá cruzar a espira. E à medida em que a gente vai girando a espira nesse campo magnético, a gente acaba fazendo com que o fluxo magnético que cruza a espira seja diferente a cada momento. Em alguns momentos máximo, em outros mínimo, né? E essa variação do fluxo magnético cruzando a espira é que vai fazer com que se estabeleça ali uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser utilizada para acender uma lâmpada, por exemplo. A gente tem aqui no nosso simulador de laboratório de Faraday, né, na verdade o simulador do FET,
Um outro experimento interessante que vocês podem utilizar para observar o movimento do campo magnético produzindo, induzindo corrente elétrica no condutor. Esse movimento pode ser provocado por uma queda d'água, como é o caso das hidrelétricas, por ventos, no caso das usinas eólicas. Então, a gente fazendo com que esse campo esteja o tempo todo variando, cruzando ali o nosso circuito cada vez de um jeito, a gente vai observar, a variação do fluxo magnético ali e a indução da corrente elétrica. Então, conforme a gente comentou, a gente tem as aplicações da indução eletromagnética nas usinas hidrelétricas e eólicas, e a gente observa ali a energia mecânica, ou da água ou do vento, sendo transformada em energia elétrica. O mesmo acontece nas usinas termoelétricas. Nesse caso, a gente vai ter energia térmica, que vai ser convertida em energia cinética e posteriormente em energia elétrica. Então, a gente vai ter o vapor, que vai fazer movimentar as turbinas nesse caso. Uma outra aplicação importante desse princípio é nos transformadores. Então vamos assistir aqui ao vídeo. Bueno, então o assunto é transformadores. E eu trouxe para vocês aqui para a gente começar identificando algumas partes dos transformadores, duas figuras. A primeira delas mostra um transformador bem simplificado, bem caseiro, um modelo bastante parecido até com o que o Faraday utilizou nas experiências dele. E depois um modelo um pouco mais elaborado, um modelo que é bastante comum em laboratórios escolares de física. Vamos ver o que a gente tem aqui então. Essa primeira parte aqui à esquerda é o meu circuito de entrada. Ele vai fornecer a voltagem a ser transformada. Então a gente vai chamar de V1 a voltagem de entrada. E eu tenho aqui à esquerda também enrolado um enrolamento primário, N1. À direita eu tenho o enrolamento secundário N2 e o circuito de saída que vai receber a voltagem depois de transformado, que eu vou chamar de V2. Essas espiras, esse enrolamento, está em volta de um núcleo de um material ferromagnético, que, lembrando, é um material que pode ser imantado facilmente. Aqui na outra figura, a gente tem o mesmo esquema, só que um pouco mais elaborado. As espiras têm bem mais voltas do que do desenho ao lado, mas aqui também é o meu enrolamento primário, N1, que vai estar acoplado ao circuito com a voltagem de entrada, a voltagem a ser transformada. Tu tem aqui o núcleo do material ferromagnético. E à direita tu tem o enrolamento secundário, que vai estar ligado ao circuito que recebe a voltagem de saída, a voltagem já transformada. Eu vou deixar as figuras um pouco de lado e vou trazer para vocês um desenho um pouco mais esquemático para ficar mais simples a visualização e vocês entenderem para que funciona cada uma dessas partes e como é que o transformador funciona. Então a gente tem aqui um esquema do transformador, o circuito de entrada, o enrolamento de espiras primário, o enrolamento de espiras secundário e o circuito de saída. E também tem o núcleo de material ferromagnético para ser imantado. E como é que funciona o transformador? Quando a corrente é estabelecida no circuito primário, essa corrente vai circular pelas espiras e vai produzir um campo magnético que a gente já conhece, a gente já viu de outros vídeos, que vai ser um campo magnético dessa forma aqui. E esse campo magnético vai imantar o núcleo de ferro. E eu trago para vocês então o desenho de como vão ficar as linhas de indução do ferro imantado. Como a única coisa que importa para a indução, que é o fenômeno envolvido aqui, é o fluxo de campo magnético dentro das espiras, dentro dos enrolamentos, então eu vou me preocupar só com as linhas de indução do núcleo de ferro imantado. O campo magnético criado pela espira aqui no enrolamento primário, eu vou deletar ele para a visualização não ficar tão poluída. Então, ele cai fora e agora a gente consegue ver melhor as linhas de indução do núcleo de ferro imantado. Então a corrente elétrica gerou um campo magnético no enrolamento primário que produziu um fluxo de campo magnético no enrolamento secundário. Mas para que esse fluxo de campo magnético consiga induzir uma voltagem aqui no enrolamento secundário, ele precisa estar variando. Um fluxo constante não serve. Então, se tu usares no teu enrolamento primário uma fonte de tensão contínua,
ela vai produzir um campo magnético contínuo e, portanto, vai produzir um fluxo contínuo, um fluxo estável aqui no enrolamento secundário, e isso não serve. Uma opção que tu teria, caso tu usasse uma fonte de tensão contínua que produzisse corrente contínua, seria ficar ligando e desligando a fonte. Assim que tu liga a fonte no enrolamento primário, ela produz um fluxo magnético lá na espira do enrolamento secundário. Nesse momento, o fluxo varia. E nesse momento surge uma força eletromotriz no enrolamento secundário. Acontece que logo esse fluxo aqui se estabiliza e a força eletromotriz no enrolamento secundário some. No momento em que tu desliga a fonte no enrolamento primário, o fluxo some, diminui, e nesse momento também surge uma força eletromotriz induzida no secundário, só que esse fluxo logo estabiliza em zero e logo some a força eletromotriz induzida. Como ficar ligando e desligando a fonte de tensão contínua não é uma solução viável para o bom funcionamento do transformador, o que se faz então é utilizar uma fonte que produza um fluxo nesse enrolamento secundário, um fluxo de campo variável. E a fonte que faz isso é a fonte de corrente alternada. A fonte de corrente alternada vai produzir um fluxo que é variável. Ora ele está num sentido e ora está no outro. Mais ou menos nesse formato aqui, o gráfico desse fluxo seria um gráfico de seno. Se tu for pensar no gráfico do fluxo em relação ao tempo. Então o que vai acontecer? O fluxo que antes era num só sentido lá dentro do enrolamento secundário, aqui no nosso esquema original ele era para baixo, ele vai estar variando em sentido ao longo do tempo. Conforme a corrente alternada inverte o seu sentido aqui no enrolamento primário, inverte o sentido das linhas de indução da imantação do núcleo de ferro. Então, em algum momento, o campo magnético vai estar apontando para cima, em outro momento, o campo magnético vai estar apontando para baixo. Só para vocês terem uma ideia, na nossa fonte de tensão alternada, que é a tomada, essa inversão acontece 60 vezes por segundo. Então, em um segundo, o campo magnético se inverte 60 vezes lá dentro do enrolamento secundário, produzindo, então, um fluxo de campo magnético variável, que é o que tu precisa para induzir uma força eletromotriz no enrolamento secundário. Então a gente entendeu como é que o transformador faz para induzir uma força eletromotriz no enrolamento secundário. Mas a gente ainda não sabe como é que o transformador faz para transformar a voltagem, que é o grande objetivo dele. Como é que ele consegue aumentar ou diminuir a voltagem a partir do fenômeno da indução eletromagnética. E o segredo está na relação entre o número de enrolamentos no primário e no secundário. Quando o enrolamento secundário possui mais voltas que o primário, ele amplifica o fluxo, amplifica a variação de fluxo. Mais voltas significa mais área, e o fluxo depende da área. Amplificando o fluxo, tu vai conseguir amplificar a voltagem. Nesse caso, o transformador está sendo usado para aumentar a voltagem. Se tu quiser um transformador que diminua a voltagem, tu tem que fazer a relação inversa. Tu tem que fazer com que o enrolamento secundário tenha menos voltas que o enrolamento primário. Isso vai diminuir a variação do fluxo em relação ao primário e vai diminuir a voltagem. Uma relação matemática, para isso a gente pode demonstrar facilmente, mas aqui eu trago ela direto para vocês, é que a voltagem no secundário dividido pela voltagem no primário vai ser igual ao número de espiras no secundário dividido pelo número de espiras no primário. Então, se do primário para o secundário o número de espiras dobra a força eletromotriz. Se do primário para o secundário o número de espiras cai a 1/3, por exemplo, a voltagem no secundário cai a 1/3 também. Essa é a relação entre a voltagem e o número de enrolamentos. Mas para elevar a voltagem tem uma compensação. Tu tem que pagar um preço para essa elevação da voltagem. O transformador, assim como qualquer outra coisa do nosso universo, ele obedece ao princípio da conservação da energia. Ele não pode simplesmente criar energia do nada ao fazer essa transformação. E a gente pode dizer que a potência no enrolamento primário tem que ser igual à potência no enrolamento secundário. Isso é uma lei da física. A potência elétrica é dada por P igual a voltagem vezes corrente. Quando tu aumenta a voltagem, para manter a potência constante, tu deve diminuir a corrente. Então a compensação é justamente essa. O transformador aumenta a voltagem, mas ele diminui a corrente. Então a relação do número de espiras vem na proporção inversa com a corrente elétrica. Então I2 sobre I1 é igual a N1 sobre N2. Está invertida a relação. Comparem com essa equação aqui. E a gente vê que essa relação é invertida. Quando tu aumenta a voltagem, diminui a corrente. E quando tu diminui a voltagem, a corrente aumenta, né? A compensação também acontece no sentido contrário.
E essa compensação, que num primeiro momento pode nos parecer algo ruim, na verdade é usada de maneira bastante favorável para transmitir a energia elétrica por grandes distâncias. Quando a energia é produzida lá na usina, a primeira coisa que se faz antes de transmitir ela por grandes distâncias é elevar a tensão para um valor muito alto. Então se cria uma rede de alta tensão, que é a rede que tu vê aí na estrada quando tu vai viajar. E por que se eleva a voltagem? Porque tu quer evitar perdas de energia ao longo do caminho. Como o caminho é muito grande, tu quer diminuir essas perdas. A maneira mais significativa de perda de energia é por efeito Joule. A rede aquece devido à corrente e à perda de energia através do calor. Então o que se faz? Se diminui a corrente elevando a voltagem. Menos corrente significa menos efeito Joule, menos aquecimento da rede, menos desperdício de energia. E quando essa rede chega na cidade, a voltagem vai sofrendo uma sequência de diminuições de voltagem em subestações, em postes, até entrar na tua casa em 110, 220 volts. E quando tu ainda quer transformar essa voltagem para usar em outros aparelhos, como um celular, por exemplo, que usa 4,5 volts em média para ser carregado, se faz mais uma transformação. Então a gente pode ver que o transformador, essa tecnologia, foi que permitiu a criação, o uso de diversos aparelhos que utilizam diversas voltagens para o seu funcionamento mais adequado. Entendido o transformador? Então, era isso. Concluindo aqui, se a gente quiser aumentar a nossa tensão, a gente vai precisar ter um número maior de espiras no enrolamento secundário. E se quisermos diminuir a tensão, o contrário, né? Então, o aumento ou redução da tensão elétrica no transformador depende dessa relação de espiras de entrada e saída. Aqui nós temos a expressão relacionando as tensões nos enrolamentos primário e secundário, número de espiras e as correntes elétricas.